Gurizada, o negócio é o seguinte, o Eduardo Cudê tem 2 meses e meio de trabalho no Internacional, 2 meses e meio, janeiro, fevereiro e metade de março, e já está deixando um legado muito interessante. É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo, mas antes eu quero te convidar, te inscreve no canal, ativa as notificações, dá o teu like e vem pra cá para conversar sobre futebol, especialmente sobre dupla Grenal, às vezes sobre seleção brasileira, de forma saudável, você pode divergir, mas sem epidermia, sem intensidade extrema, com ponderação, com equilíbrio. Mas te inscreve aí, dá essa moral, te inscreve no canal, é fácil, ativa as notificações, tem vídeo praticamente todos os dias e dá o teu like, belezura? Bueno, são 2 meses e meio de trabalho do Eduardo Cudê. Janeiro, fevereiro e metade do mês de março, depois o futebol parou. Observem, ele tem um legado tático. O Internacional passou a ser um time mais ofensivo, propositivo, mais ativo. Não é um time que mais fica apenas esperando o seu adversário e mesmo quando sai em vantagem, ele segue perseguindo ampliar essa vantagem. Bem, isso está se construindo e é muito interessante. Mas há uma outra construção não menos relevante em andamento com o Cudê, e eu acho que a gente tem que falar sobre ela, que é a não mais dependência do futebol do D'Alessandro. Todos vocês sabem, quem me acompanha, eu estou no ar há tanto tempo, né? Tenho 34 anos de experiência em jornalismo, muitos deles, a maioria, como cronista esportivo, apresento programas de debate na Band TV há 25 anos. Todo mundo sabe, que me acompanha, sabe do quanto eu sou admirador do futebol do argentino D'Alessandro. Por tudo que ele construiu, pela sua postura, pelos títulos alcançados, pela sua enorme identificação com o clube, é algo impressionante. O D'Alessandro é, na minha opinião, um dos maiores jogadores da história do Internacional. Atrás, na minha modesta maneira de ver, atrás somente de 4 ou 5. Paulo Roberto Falcão, na minha opinião, o maior jogador que já vestiu a camisa do Internacional. Fernandão, o maior ídolo pelas conquistas alcançadas, Libertadores da América e Campeonato Mundial. Eu acrescento aí por minha conta o chileno Elias Figueroa, bicampeão brasileiro, autor do gol do título no primeiro Campeonato Brasileiro. E penso que o Valdomiro está ali com o D'Alessandro, muito identificado com o Internacional, 3 títulos nacionais, a exemplo de Falcão, muitos títulos regionais. Valdomiro tem uma identificação com um clube histórica e muito grande. Depois eu coloco o D'Alessandro neste nível. Quer dizer, esses são os companheiros de idolatria do D'Alessandro. Um pouquinho atrás do Falcão e do Fernandão, junto ali com o Figueroa e com o Valdomiro. Portanto, um dos maiores jogadores da história do clube. E isso é inegável não só pelo seu futebol, como também pela enorme aderência que ele sempre teve com os torcedores colorados. Alguns técnicos tentaram, não vou usar o termo descartar, mas não depender do D'Alessandro. O último deles havia sido o Odair Hellmann, mas o Odair não conseguiu. Ele tanto não conseguiu que em momentos capitais, como por exemplo a decisão da Copa do Brasil, quando ele não pôde contar com o D'Alessandro, o time não teve êxito. O Internacional naquela final contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil do ano passado, segundo jogo no Beira-Rio, se viu clara a dependência do D'Alessandro. Pois bem, o Internacional não pode agora começar a tentar encontrar, ou nessa categoria de base, ou no mercado, um substituto para o D'Alessandro. Isso é muito comum quando se tem um jogador com tamanho protagonismo. O Grêmio viu isso com o próprio Renato Portaluppi. Quando o Renato saiu do Grêmio e foi embora, foi depois brilhar no Flamengo, o Grêmio ficou procurando um camisa 7 e hoje a camisa 7 é muito pesada para o clube. Depois a história se repetiu com o Ronaldinho. Vocês lembram do menino Bruno, que surgiu alguém com biotipo parecido, é o novo Ronaldinho. Isso pesou para o Bruno, isso pesou para o Anderson, isso pesou para o Douglas Costa, que foi o melhor dos 3 que eu citei aqui, que brilha hoje na Juventus da Itália, que é um baita jogador, mundialista pela seleção brasileira, mas nenhum deles esteve sequer próximo do Ronaldinho. E talvez o Grêmio não tenha nos próximos 50 anos um jogador com tamanha categoria, tamanha competência com a bola como o Ronaldinho Gaúcho. Notem, eu estou falando de futebol e não de caráter. Pois o Internacional, quando o Falcão foi vendido para Roma, em 1980,
todo alemãozinho do meio-campo que surgisse era o novo Falcão. O exemplo mais claro, Cléo Hickmann. Cléo foi um baita jogador, mas carregou esse peso, teve que sair do Internacional, jogou fora, e aí talvez o Internacional fosse dar mais valor para ele, para sua garra, para sua gana, para sua entrega tática. Um bom jogador que foi o Cléo, de muita força física, de boas conclusões, marcava, chegava bem, mas muito longe de Paulo Roberto Falcão, e talvez o Internacional não tenha também nos próximos 50 anos alguém parecido com o Falcão. Então o Internacional não pode agora, com o D'Alessandro, repetir esse erro, ficar procurando na sua base, achar que, como já pensou, que o Sarrafiori, vem aí um futuro D'Alessandro. Quando o D'Alessandro estava indo para o futebol chinês, o Giovanni Luigi trouxe o Dátulo, que eu acho que é um bom jogador de futebol, e ao Dátulo recaía a responsabilidade de, esse é o substituto do D'Alessandro. O Dátulo não joga nem perto do futebol do D'Alessandro. É um bom jogador, mas o D'Alessandro é um extra classe. Então o Internacional não pode começar. O D'Alessandro está em fase final, talvez tenha mais uma temporada no Internacional ou em algum outro clube, ficar procurando um substituto. O D'Alessandro está aí, está servindo, hoje é reserva no time do Kudê, e o Kudê está ensinando ao Internacional que é possível jogar e jogar bem sem a dali dependência, sem que se tenha esta dependência de um jogador extra classe como o armador argentino Andrés D'Alessandro. O Inter não pode ter esta dependência de nenhum jogador. Então o D'Alessandro foi muito útil, é ainda hoje útil como um jogador que acrescenta muito aos mais jovens, ensina. O Tyson, por exemplo, a gente vê que quer voltar para o Internacional, que se inspira e é muito amigo do argentino D'Alessandro. Isso é muito saudável e é muito positivo, e todas as contribuições que o D'Alessandro já deu ao clube e continua dando, hoje como reserva, eventualmente como titular, e continua dando. Mas o Kudê ele armou um esquema de jogo que eu não consigo encontrar um lugar para o D'Alessandro. Era do Marcos Guilherme pela direita, talvez ele já não tenha mais essa vitalidade. Como o penúltimo atacante, antes do Guerreiro, onde hoje joga o Thiago Galhardo, tentou-se ali o D'Alessandro no começo da temporada e ele não saiu bem, não deu muito certo, acho que não é ali o lugar dele. Então o D'Alessandro hoje ocupa um espaço com menos protagonismo, mas será sempre uma referência dos últimos anos vencedores do Internacional, a Libertadores da América 2010, edições do Campeonato Gaúcho, clássicos grenais onde ele brilhou e foi importante, a Recopa, boas participações do Internacional em alguns brasileiros, chegar à semifinal, a final da Copa do Brasil do ano passado e ser vice-campeão. Ok, o D'Alessandro tem todos os méritos por suas conquistas e sua habilidade dentro de campo. Ele está passando para o Internacional. E graças a um outro argentino, o comandante técnico Eduardo Kudê, o time está aprendendo a jogar sem D'Alessandro. O esquema tático que o Kudê está colocando em vigência no time do Internacional, ainda com uma amostragem pequena, com um período muito curto, ele não depende do futebol do D'Alessandro, que é um bom complemento, um jogador que fica na reserva, quando entrar poderá dar sua contribuição, tem a bola parada, tem muita qualidade, sabe reter a bola, sabe prender um jogo, é importante, tem dedicação. O D'Alessandro não se esconde nos seus quase 40 anos, ele vai na lateral direita dar carrinho no atacante adversário, então todos os méritos têm que ser identificados. Mas há algo saudável neste radar, há algo saudável neste curto espaço de tempo do treinador Eduardo Kudê. Ele não vai depender do futebol do D'Alessandro. E isto realmente é importante e é elogiável. Feitoria, gurizada! Vai, um abraço.